Bom dia, pessoal. Beleza? Anselmo Reis aqui. Pessoal, vou fazer um comentário aqui sobre um texto desse que eu recebi de um colega, um interlocutor na internet, né? E o texto é atribuído ao cientista político Paulo Moura. Ele se intitula cientista político, né? Não fui verificar no Lattes, mas isso é secundário, né? O importante é a ideia e não é a mensagem, não o mensageiro, claro. E o texto, eu vi aqui na página dele, foi postado no dia 30 de outubro, às 18h30, quase, 18h29. Ele diz assim: minha análise do conflito Globo versus Bolsonaro. Eu vou ler uns trechos aqui. Ele diz assim: amanhã sai o índice de desemprego oficial na esteira de uma espiral ascendente de notícias positivas sobre a economia, tanto no que diz respeito aos indicadores de recuperação como de realizações do governo. Duas pesquisas nacionais, etc., apontaram o crescimento da popularidade do presidente. Ele começa falando de economia, depois ele fala da popularidade, né? Na verdade, os índices positivos, o índice de desemprego e as notícias positivas sobre economia, no mesmo parágrafo, ele dá a entender que já redunda numa espécie de crescimento da popularidade, no crescimento da popularidade do presidente, né? Depois ele fala aqui que em seguida o presidente entra em conflito com o Bivar, né? O presidente do PSL, o partido até então do presidente Bolsonaro e de vários bolsonaristas. Logo antes da Polícia Federal fazer uma operação de busca e apreensão contra o presidente do PSL. Então, o que fica implícito para mim nesse texto aqui, ou seja, o subtexto, é que há uma espécie de cortina de fumaça criada para tirar o foco de que o presidente do PSL estaria envolvido com algum tipo de ilegalidade. Então, na verdade, o conflito foi criado para desviar a atenção do real problema, que seriam as ilegalidades supostamente cometidas pelo presidente do PSL, né? E depois ele fala que a mídia tenta divorciar Moro de Bolsonaro, etc. e tal, colocando um contra o outro, aventando que o Moro pudesse ser algum candidato futuro contra o Bolsonaro, etc. e tal. Depois ele diz aqui que um pouco antes disso, depois eu vou deixar o link do texto para vocês lerem na íntegra, já que eu estou editando ele no meu comentário. Aqui eu não vou ler o texto inteiro, correto? Mas eu deixo aqui o link para vocês verificarem e verem se eu estou cometendo alguma falha ou alguma injustiça no meu comentário. Depois ele continua aqui, acho que é o terceiro parágrafo, é isso aí. Um pouco antes disso, o ministro Sérgio Moro divulga declarações do compromisso do governo com o combate à corrupção, essa sequência de fatos, expectativa de recuperação da economia, etc. Daí ele diz assim, né, a recuperação da economia possa acelerar-se a um patamar mais consistente do que vinha ocorrendo, tornou, olha só, é esse o ponto que ele quer chegar, essa é a tese dele, imperativo aos inimigos do presidente Bolsonaro, que não são os inimigos do Brasil, são os inimigos do presidente Bolsonaro. Nota aqui um nítido culto à personalidade, né? Ele está defendendo a pessoa do presidente, e não o governo, não o país em si, né? A necessidade de golpeá-lo para impedir que seu mandato alçasse voo na véspera de 2020, que será ano eleitoral. É isso? Mas o ano eleitoral da eleição presidencial é 2022, não ficou claro isso aqui para mim, mas pode ser um erro de digitação, né? Não vamos pegar no pé por causa disso. A matéria do Jornal Nacional, seguida da ofensiva de todos os veículos do Grupo Globo, tentando abater Bolsonaro politicamente na plataforma de lançamento ao tentar associá-lo com o assassinato de Marielle, né? Tem vários errinhos de digitação aqui. Surge como essa tentativa num momento em que a oposição não demonstra capacidade de enfrentar o governo. A verdadeira oposição a esse governo está na mídia, no STF, no Centrão. A revelação pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, dando conta de que o porteiro do condomínio onde mora o presidente mentiu, um verdadeiro tiro pela culatra. Então daí ele diz aqui, depois ele finaliza aqui, mostrando que o Bolsonaro saiu ganhando nessa contenda com o Grupo Globo, etc. A questão é a seguinte, existia um inquérito, uma investigação policial que foi vazada, né? Essa é uma questão. Agora, a outra é se é verdade ou não. E o próprio inquérito a própria investigação, desculpe, já
já revelava que o porteiro havia mentido, né? Se intencionalmente ou não intencionalmente é uma outra questão, mas que ele já havia mentido. Então, tu pode questionar a maneira como o Grupo Globo transmitiu a notícia. Aí eu concordo. Agora, questionar que ele não deve, ou afirmar que ele não deveria transmitir a notícia, não, peraí. Um órgão de imprensa tem compromisso com o público em revelar os fatos. Agora, como expõe os fatos é que está sujeito a debate, entendeu? E a questão é a seguinte, né? O cara está fazendo aqui, ele é um bolsonarista, pelo que eu estou vendo, né? Então ele faz uma defesa acalorada. Só que ele mostra aqui, ele joga no mesmo balaio, o Grupo Globo, o que mais que ele diz que são os inimigos aqui? Né? Centrão, que é uma nebulosa, né? O que é o Centrão? É uma série de partidos e políticos que não estão com uma definição pró ou contra Bolsonaro claramente definida, né? Não são as clássicas oposições do PT, do PSOL, né? PSTU, PCO, não são esses grupos de esquerda, e também não são partidos claramente de direita, né? Então são partidos mais fisiológicos que estão no poder procurando negociação. Então isso seria o Centrão, que estaria, segundo ele, numa oposição, simplesmente porque não faz exatamente o que o Bolsonaro quer em todos os pontos. A gente sabe que tem muitos grupos que são corruptos ali, agora não dá para dizer que no grupo da direita pró-Bolsonaro também não existe a corrupção. Isso é uma grande ingenuidade. E eles colocam o STF ali, inclusive do senhor Dias Toffoli, né, que todo mundo sabe fez um acórdão para blindar o Flávio Bolsonaro, como se fosse um grupo de oposição ao governo. Na verdade, o Supremo Tribunal está ali para frear as ações intempestivas ou que ultrapassam a linha do próprio executivo, né? Então é normal que existam conflitos entre o judiciário e o executivo, quando o executivo tenta ultrapassar certas linhas de atuação, né? Bom, então o que a gente vê aqui? Essa narrativa, né, ela predomina na internet. Mesmo que existam coisas verdadeiras, fatos que ela traz, a interpretação e a opinião predomina, é o chamado subtexto, né? Quando é uma opinião explícita, tudo bem, mas quando ela é implícita, ela faz parecer que existe algo sendo tramado e tal. Então, assim, tu vê que isso, cara, é algo assim epidêmico, entendeu? De alguma forma adere como uma ventosa no cérebro das pessoas, as pessoas adoram essa narrativa. E não se engane, não, fique achando que quem divulga isso é um indivíduo com pouca instrução, pouca informação. Não, normalmente essas pessoas não estão preocupadas com esse tipo de coisa, né? Isso aí é geralmente um indivíduo que se acha instruído, se acha inteligente, ele tem um grau de leitura de passagem, né? O cara lê no banheiro, lê quando está no Uber, lê quando está na fila de algum estabelecimento comercial. São leituras rápidas, onde o tipo de informação, de conclusão, já é o que ele espera. E aí ele divulga, né? Ainda pergunta, o que você acha disso? Como se fosse uma grande revelação, né? Pô, basta pensar e ver que tem certas incoerências aqui, certo? Como achar que o STF está totalmente contra o governo, enquanto que existe... Ele foi defendido... A CPI da Lava Toga foi defendida por um filho do presidente Bolsonaro. Desculpa, foi defendida não. Já foi bloqueada, né? Pelo filho do presidente Bolsonaro, pelo Flávio Bolsonaro. Então, assim, tem inverdades flagrantes aqui, né? E é a questão de achar que a mídia leva o caso da Marielle Franco adiante simplesmente para prejudicar o governo. Ora, o prejuízo desse governo vai ser um prejuízo de todos, inclusive do próprio grupo de mídia. Se acha que vai conseguir emplacar alguém facilmente depois disso tudo, né? Depois de um outro governo desastroso, está muito enganado. Eu acho que a economia vai melhorar. Eu acho que o Guedes não está ali para brincadeira. Eu acho que tem grupos que estão interessados em investir no Brasil, que aliás estavam esperando por isso há muito tempo. Eu torço para isso, inclusive, entendeu? É uma pena que vários outros países latino-americanos, que eu já fiz vídeos aqui comentando o caso deles, do Chile particularmente, pretendo fazer da Argentina futuramente. Eu lamento que eles tenham perdido essas oportunidades de manter o rumo firme no desenvolvimento econômico. Mas assim, não dá para ficar babando, puxando o saco de político
que tem o rabo preso ou que detesta a investigação, e principalmente defender um tipo de narrativa que vai contra um órgão de imprensa. Tu pode ser contra a interpretação que o órgão de imprensa está dando e protestar contra ele, questioná-lo, etc. Mas cuidado com isso, porque tem muita gente que está usando isso, esse tipo de narrativa, justamente para impor um tipo de censura ou controle sobre os órgãos de imprensa. E aí não, né? Na verdade, se existe uma mídia muito tendenciosa, a melhor solução, o melhor combate a essa mídia são mais informações alternativas para contestá-la e não impedir ela de ser veiculada ou das pessoas falarem. Falou? Um abraço, até mais.